A confissão sacramental. Defesa católica. Diante das objeções protestantes. Ao tratar da doutrina da confissão sacramental, em diálogo com irmãos protestantes, é necessário, antes de tudo, abandonar caricaturas e retornar às fontes. A Sagrada Escritura, a fé da Igreja primitiva e a coerência teológica do cristianismo histórico. A rejeição protestante da confissão não se sustenta nem biblicamente, nem historicamente, nem logicamente. 1. Cristo instituiu o perdão sacramental dos pecados. A objeção protestante mais comum é: só Deus pode perdoar pecados. A Igreja Católica concorda plenamente com isso. Contudo, Deus escolheu agir por meio de instrumentos humanos, assim como fez na encarnação, no batismo e na pregação apostólica. Após a ressurreição, Jesus declara aos apóstolos: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. João 20, 22 a 23. Esse texto é incontornável. Cristo não diz: anunciem que Deus perdoa, mas a quem perdoardes. Se o perdão fosse apenas direto e invisível, não faria sentido falar em reter pecados, pois ninguém pode reter aquilo que não conhece. Logo, há aqui uma confissão objetiva, verbal e um juízo ministerial. Negar isso é esvaziar o próprio texto bíblico. 2. A confissão não substitui Cristo, ela o torna presente. Outra objeção protestante afirma que a confissão coloca o padre no lugar de Cristo. Isso é um erro conceitual. O sacerdote não age em nome próprio, mas in persona, Christi. Daise Cor 5, 18 a 20. São Paulo afirma claramente: Deus nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Portanto, o ministério da reconciliação foi confiado a homens, por vontade divina. Rejeitar esse ministério é rejeitar o modo concreto pelo qual Cristo decidiu agir na história. O mesmo Cristo que salva é o Cristo que perdoa por meio da Igreja. 3. A Bíblia ensina a confissão dos pecados a ministros da Igreja. A Escritura jamais ensina a lógica protestante do confesso diretamente a Deus e pronto. Pelo contrário, vemos: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. Tesgras 5, 16. Muitos dos que creram vinham confessar e declarar suas obras. At 19, 18. A quem perdoardes alguma coisa, também eu perdoo. 2 Cor 2, 10. Desde o início, a confissão foi pública ou ministerial, nunca meramente interior. O cristianismo bíblico é encarnado, visível e sacramental, não espiritualista e individualista. 4. A doutrina protestante ignora a Igreja primitiva. Nenhum cristão dos primeiros séculos acreditava na ideia protestante moderna de confissão privada e invisível sem mediação eclesial. Os padres da Igreja são unânimes. Santo Irineu fala da confissão pública dos pecados. Tertuliano chama a confissão de segunda tábua de salvação. Santo Agostinho ensina que ninguém recebe o perdão fora da Igreja. A rejeição da confissão sacramental só surge no século XVI, com a ruptura protestante. Logo, não é retorno à Bíblia, mas ruptura com a fé histórica. 5. Se não há confissão, não há critério para o perdão. A teologia protestante cria um grave problema pastoral. Como saber se alguém está realmente perdoado? Se tudo é interior e subjetivo, o fiel depende apenas do próprio sentimento. A confissão católica, ao contrário, exige arrependimento objetivo, exige acusação concreta dos pecados, exige propósito de emenda, concede absolvição real e eficaz. Isso protege o fiel da ilusão espiritual e do auto-engano, algo que a própria Escritura condena. Júnior 17, 9. 6. Confissão e Eucaristia. Coerência doutrinária. O protestantismo, ao rejeitar a confissão, inevitavelmente banaliza a ceia. Já São Paulo adverte: quem come e bebe indignamente, come e bebe sua própria condenação. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 27 a 29. A Igreja Católica, por fidelidade à Escritura, ensina que o pecado mortal exige confissão antes da comunhão.
Essa lógica simplesmente desaparece no protestantismo, onde não há sacramento de reconciliação nem presença real. 7. A confissão frequente é bíblica, racional e santa. Por fim, a confissão frequente não é sinal de incredulidade na graça, como alegam alguns protestantes, mas confiança absoluta no meio que Cristo instituiu. Os santos se confessavam frequentemente porque levavam o pecado a sério e a santidade ainda mais. Rejeitar a confissão não é liberdade cristã, é empobrecimento espiritual. Conclusão apologética. A doutrina católica da confissão é bíblica, é histórica, é coerente, é pastoralmente superior, é fiel ao Cristo que age na Igreja. O verdadeiro problema não é a confissão, mas a recusa protestante da autoridade sacramental da Igreja. Onde se rejeita o sacerdócio ministerial, rejeita-se também o poder de perdoar que Cristo conferiu aos apóstolos. A Igreja Católica não inventou a confissão. Ela apenas guardou fielmente aquilo que recebeu do Senhor. Transformar em roteiro de vídeo apologético